Graça e paz a todos. Hoje pela manhã eu acordei e o Espírito Santo de Deus começou a me mostrar algumas coisas para que eu refletisse e me desfizesse de algumas coisas que não traz benefício nenhum, ou seja, que não traz nenhum louvor para o Senhor. Então, eu, a partir de hoje, vou me desfazer de pessoas, ou seja, do ciclo de amizade, do Face, pessoas que postam fotos sensuais, pessoas que não têm nenhum interesse para com Deus, que o interesse é só para o mundo. Então esse tipo de pessoa ou de pessoas, elas não vão me trazer nenhum benefício, porque elas vão poluir o meu ambiente e ainda por cima vão dar a entender que eu participo dessas coisas, pois eu não sou participante dessas coisas. Coisas que eu vejo, fico calado, eu não interfiro na vontade das pessoas. Mas a palavra do Senhor diz que nós não devemos aceitar as coisas de todo jeito, a gente deve falar, nós devemos ser como atalaias, avisar. Então, se você vê determinada coisa e você fica calado, você está sendo conivente. Então, eu não quero ser conivente com algumas coisas e eu prefiro ter pessoas com raiva de mim, ou seja, ter inimigos do mundo e ser amigo de Deus, do que ser amigo do mundo e inimigo de Deus, pois eu fui chamado para fazer a diferença e o passado ficou para trás. Vamos meditar um pouco na palavra e antes disso vamos orar. Senhor Deus, eu te agradeço, Pai, pela tua oportunidade, eu te agradeço pelo teu Santo Espírito me ajudando, porque eu sei, Pai, que é o Senhor que me ajuda. Te agradeço pelo dia de hoje, te agradeço pela unção que está sobre a minha vida e te agradeço porque foi o Senhor que me perdoou. Eu te agradeço porque eu não faço mais parte do mundo. Eu te agradeço, Pai, porque o Senhor é bom. Eu te agradeço porque o Senhor me salvou e me perdoou. Obrigado, Pai, pela tua graça e pela tua misericórdia. Te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Bem, na sexta-feira à tarde, eu estava fazendo o serviço na minha casa e um pó de cerâmica, estava com uma máquina cortando a cerâmica, um pó bateu neste olho, nesse olho aqui, nesse. Isso bateu nesse também, só que esse aqui foi mais atingido, essa parte de cima, a parte de cima do olho. E eu tive que, logo cedo, quando fui trabalhar aí para um médico, graças a Deus que não foi algo tão grave, mas foi doloroso, né? Passei a noite todinha sem dormir. Quando eu fechava, o olho doía. E eu fui ao hospital, foi feito um curativo, foi medicado meu olho, depois foi colocado um tampão no olho e graças a Deus hoje está melhor meu olho. Ainda dói um pouco aqui essa parte, mas nisso eu comecei a observar algumas coisas. Eu disse a um irmão da igreja, né? Isso foi isso no olho, todo mundo pergunta, né? Eu disse, não, isso aqui foi um cisco. Aí eu disse, mas isso acontece para a gente ver que Deus é bom. Aí ele soltou até uma piadinha, né? Que às vezes existe um pouco de soberba, né? Em algumas pessoas que se acham espirituais demais. Aí disse, eu mesmo não queria isso em mim não para dizer que Deus é bom. Mas ele não entendeu. Ou não entendeu, ou às vezes o sujeito sempre procura alguma desculpa para tentar jogar um dado inflamado do diabo, né? Homens e mulheres de Deus às vezes têm se movido do lado contrário, né? Do lado contrário a Deus. Eu quis dizer, quando eu falei para ele, e eu acho que ele entendeu, só que ele se fez de desentendido, mas eu não devo satisfação a ninguém. Quando eu disse, isso é para a gente ver que Deus é bom. Deus é bom por quê? Porque poderia ter acontecido algo pior, porque a vontade do diabo não é me machucar, é me matar, é te destruir, porque ele não conseguiu e nem consegue
por causa da misericórdia e a graça de Deus, por causa da bondade de Deus sobre as nossas vidas. Foi isso que eu quis dizer a ele. Mas tem gente que se acha, né, demais, né, se acha o tal, e fica jogando conjecturas, né, palavras soltas, né, para ver se tira a gente do foco. Mas ninguém me tira do foco não, porque eu sei quem me chamou. Quem me chamou foi Deus. Eu sei os erros que eu cometi no passado, mas isso não vale mais não. Pessoas dizem, eu tenho Deus, fala no nome de Deus, mas não se arrepende e guarda mágoa no coração. E às vezes a intenção de se aproximar de alguém é para lançar aquelas setas, né? E eu não caio nessas coisas mais não caio mais. Pode me odiar quem quiser, podem me chamar do que quiserem, mas eu sei ao Deus que eu sirvo. Não quero mais voltar ao passado, não quero mais. Não quero, por quê? Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. De Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Vamos para a palavra. Aqui em 2 Coríntios, no capítulo 5, a partir do versículo 16, quando ele diz: assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não conhecemos deste mundo. O que ele quer dizer com isso? Que a gente tem que ser amigo das pessoas, mas a gente não deve mais lembrar das coisas da carne, do que passou, ou seja, as coisas que passaram. A gente tem que olhar para as pessoas no olhar de Deus, é pregar a palavra, dar o testemunho. Se a pessoa não quer nada, a gente deve se afastar, porque a gente não deve amar o mundo, não deve conhecer essas pessoas, ou seja, estar de lado de alguém que não quer nada com Deus. Se não quer nada com Deus, se afaste, porque essa pessoa vai querer que você vá para o lado dela. Eu não vou para o lado de alguém que não tem Deus, eu vou para o lado de alguém que tem Deus, porque eu pertenço agora a um outro mundo, eu pertenço agora a um outro reino. Aí ele diz no versículo 17: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se de Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com o mundo, ou seja, com Deus, que vos reconciliei com Deus. O mundo é uma maldição, então saia do mundo. Aquele que não conheceu o pecado, fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Glória ao nome do Senhor Deus, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Deus, ele fala na palavra dele, que o homem que ama o mundo, ele é inimigo dele. Vamos lá para 1 de João, no capítulo 2, a partir do versículo 15, quando ele diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, ou seja, a vontade da carne, aquela vontade desenfreada de fazer as coisas erradas, a concupiscência dos olhos. O que é a concupiscência dos olhos? É ver, querer, desejar, é se lamber, como se diz, hein? E a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. O que é a soberba da vida? A pessoa não quer nada com Deus. Eu tenho aqui um exemplo aqui em casa. Não é um exemplo, eu tenho vários exemplos. Mas tem um exemplo que aquele me corrói, é como se fosse um prego furando a minha carne, ou seja, como se fosse algo me machucando. Mas não me machuca não, porque eu tenho pena desse coitado, ou seja, dessa pobre alma perdida. É um sujeito que ele, quando você fala da palavra para ele, ou seja, quando eu falo da palavra, eu falo de Deus, ele dá aquela risadinha de deboche, sabe? Só que ele é um coitado que vive nas trevas. E essa pessoa
Quando eu vejo essa pessoa, eu já me sinto mal, porque eu sei que esse cara não quer nada com Deus. Ele não quer nem com ele mesmo. Então, esse tipo de gente é o tipo de pessoas que são soberbas. Elas têm a soberba da carne, né? Ou seja, elas gostam da vida que elas levam e não querem nada. Então, a gente tem que se afastar desse tipo de gente. É a soberba da vida, né? Aquela soberba, morrendo e a faca no pescoço, ele e o nó apertando, ele e o sangue dando na canela, ele aquela risada de otário mesmo, sabe? Eu acho engraçado. Mas vamos deixar esse tipo de idiota para lá e vamos para outras coisas mais importantes. Aí ele fala: e o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Quem faz a vontade de Deus permanece para sempre. O sujeito que não faz a vontade de Deus, ele permanece no engano. Está lá em 1 de João, no capítulo 2, versículo 15 e 16 e no 17. Tem pessoas que, pelo amor de Deus, lá em Lamentações, no capítulo 3, no versículo 39, ele diz: do que queixa-se, pois, o homem? Faz aquela pergunta: do que queixa-se, pois, o homem? Queixa-se dos seus próprios pecados. Ele fez a pergunta e fez a observação: queixa-se dos seus próprios pecados, das suas próprias iniquidades. Aí você vê um sujeito sofrendo, aí você fica com pena daquele sujeito. Bom, a gente tem que ter pena. O pena que eu digo, a gente fica lá, né? Rapaz, você é um pobre, né? Tem aquela misericórdia. Aí você chega para o sujeito e fala da palavra de Deus. Ele não quer nada não, viu? Não quer nada. Por que ele não quer nada? Ele está pagando, rapaz. Porque ele plantou, ele está colhendo o que ele plantou. Não é porque ele é um coitadinho, não. Viu um sujeito, caiu nas malas da justiça, e de repente todo mundo com pena. Porque é a polícia, porque é a justiça, porque não sei o que. Aí todo mundo falando contra a justiça, né? Eu, como sou um cidadão que trabalha numa instituição pública, né? Aí eu disse: a gente não deve falar mal da justiça, não. Quem deve falar mal da justiça? Vamos analisar o seguinte: alguma vez você foi preso? Não, eu trabalho, faço as coisas certas. Eu digo: muito bem, então não aconteceu nenhuma injustiça com você. Mas vamos analisar fulano de tal. Fulano de tal assaltou, roubou, fez tudo o que não presta, né? Nem para a sociedade e nem para a família, né? Só fez coisas erradas. A palavra do Senhor fala de um mandamento, que é honrar o pai e a mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. O sujeito não honra nem o pai nem a mãe. Aí vai para a cadeia, é preso. Não honrou o pai nem a mãe, por quê? Porque um dos mandamentos de Deus é: honra teu pai e tua mãe. Ouve conselhos, ouve muitos e muitos conselhos. Vamos lá para Êxodo. Lá em Êxodo, no capítulo 20. Êxodo 20. Quando ele fala dos mandamentos de Deus. E tem um dos mandamentos, ou seja, das ordenanças. Lá em Êxodo 20, 12, ele diz: honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Aí o sujeito vive se drogando, fumando maconha, tomando cachaça, roubando, assaltando, fazendo o que ele gosta de fazer. Não honra o pai nem a mãe.
Aí um sujeito desse vai ser abençoado, vai ser bem sucedido? Negativo. Negativo. Ele vai colher o que ele está plantando. Aí eu falei, eu disse, pois é, o sujeito que vocês estão falando, estão com pena, ele plantou, ele colheu o que ele plantou. Então a gente colhe o que planta. É a semeadura. A semeadura, ou seja, a colheita, né? Aquilo que o homem planta, certamente o homem colhe, porque ele plantou. Se ele planta uma semente boa, ele vai colher o quê? Um fruto bom, né? Lá em Gálatas no capítulo 6, ele fala justamente sobre isso. Gálatas 6, sobre a semeadura. Vamos lá para Gálatas 6, para a gente entender um pouco sobre a lei da semeadura. Vamos lá. Aí ele fala, lá em Gálatas 6, no versículo 2, quando ele diz: levai as cargas um dos outros, assim cumprireis a lei de Cristo. O que é levar a carga? É você ser misericordioso para as pessoas. Não é você pegar as coisas erradas dos outros e querer levar, não. Aí ele diz no versículo 6, no versículo 3, ele diz: porque se alguém cuidar ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Pronto, é o sujeito que não quer se converter. No versículo 4 ele diz: mas prove cada um a sua própria obra e terá glória só em si mesmo e não no outro. No versículo 5 ele diz: porque cada qual levará a sua própria carga. Então cada um leva a sua carga. Mas no versículo 7, é onde eu quero chegar, ele diz: não erreis, está em Gálatas 6, 7. Não erreis, Deus não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear, isto também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Então o sujeito passa a vida todinha fazendo coisa errada, né? Se drogando, roubando, mentindo, se prostituindo, e não se converte. Porque a gente tem falha, né? A gente pode chegar um dia, né, e se converter. Eu já andei em muitas coisas erradas, né? Graças a Deus que eu me converti. Mas tem sujeito que está lá, né? Está lá, ele não muda. Ele vai colher o que ele plantou, né? Se ele planta o pecado, ele vai colher o pecado. Porque o salário do pecado é a morte. A palavra de Deus diz: o salário do pecado é a morte. E o povo com pena do sujeito, não, porque a polícia, porque não sei o que. E eu disse: pois é, meu amigo, o sujeito está plantando o que ele está colhendo o que ele plantou. Ele está colhendo, e aquilo que ele planta, ele colhe. Não adianta ele querer se sair, né? Ele querer se justificar. Ninguém se justifica diante de Deus. Ninguém se justifica diante de Deus. Ele só se justifica diante de Deus quando ele se converte. Aí quando ele se converte, aí é diferente. Aí verdadeiramente ele se justifica. Vamos lá para João no capítulo 3. Vamos falar todo o capítulo 3. Quando ele fala de um homem religioso. Olha, não era um maconheiro, não era um cachaceiro, um prostituto, um ladrão, um mentiroso. Era não, viu?
era um homem religioso. Um homem religioso. E havia, lá em João capítulo 3, versículo 1, ele diz: e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Eita, grande autoridade, a autoridade dos judeus, um príncipe, uma autoridade, viu? Não era um qualquer, não era um drogado. Ele não diz assim, e havia entre os fariseus, que os fariseus era uma religião, a religião dos fariseus, ou a seita dos fariseus, que existiam duas correntes naquela época, existiam várias correntes, mas as duas principais eram os saduceus e fariseus. Os fariseus acreditavam na ressurreição, mas os fariseus acreditavam, os saduceus não acreditavam. Tinha aquela briga, né, religiosa. E aquele homem religioso, aquele fariseu, ele era uma grande autoridade. Aí no versículo 2 de João, no capítulo 3, ele diz: e este foi ter de noite com Jesus, e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se não é de Deus. Aí o sujeito é religioso, ele sabe que o crente tem sinais, né? Porque segue a vida dos sinais. Está lá em Marcos capítulo 16, no versículo 15, quando ele diz: esses sinais seguirão os que creem, né? Capítulo 16, versículo 15 e 16. Sinais, o homem de Deus, ele tem sinais. Ele foi de noite por quê? Porque ele não queria ir de dia para ninguém ver ele, escondidinho, né? Caladinho e tal. E Jesus lhe respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Imagina o seguinte: um homem religioso que andava corretamente, né? Fazia as coisas certas, era um homem que seguia a lei, né? A lei de Moisés, precisava nascer de novo. Imagina um maconheiro, um drogado, um candeiro, um pecador, um caba que fuma, um caba que não quer nada com Deus. Ele tem que se converter, porque se ele não se converter, a Bíblia diz que ele vai para o inferno, ele vai para a condenação. E disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus lhe respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de eu ter dito: necessário vos é nascer de novo. Aí muita gente escuta: esse cara é muito chato, ele fala desse jeito, isso não tem amor. Pois você se engana, eu tenho amor. Eu odeio o pecado, eu odeio a intenção de pessoas que não querem se converter, que conhecem a verdade, mas não querem se render para a verdade. Então eu falo dessa forma mesmo. Eu não amo o mundo, nem as coisas do mundo. Quando diz: não ameis o mundo, nem as coisas do mundo, o Senhor está falando justamente isso. O sujeito do mundo, a gente não deve amar ele, e nem as coisas do mundo. A gente deve amar o pecador, a gente deve amar o pecador, não o pecado. Amar o pecador é diferente de amar as coisas que o sujeito faz, né? O bichinho não, negativo, o bichinho não. A gente tem que chegar para ele e dizer: rapaz, se tu não se converter, tu vai para o inferno, rapaz. Essas vidas que tu leva é expor a palavra, é dizer para eles expondo a palavra, não é só apontar. Porque a gente tem gente que diz: não é assim não. É você chegar para o sujeito e dizer: rapaz, ou você se converte, meu amigo, ou você vai viver uma vida de maldição e vai morrer na maldição. A gente tem que ser verdadeiro, rapaz. Não adianta ser bonzinho e esconder a verdade para ninguém. É a gente ser bom, com certeza, mas não esconder a verdade, é dizer a verdade. Se o sujeito quer aceitar ou não, o problema dele. Aí ele diz no versículo 8 de João 3: e o vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes isso? Tinha nada, não sabia de nada. Na verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não os aceiteis o nosso testemunho. Aí você chega para uma pessoa, fala da palavra de Deus, e o cara não quer aceitar. É isso que ele quer dizer. Ele dizia isso, falava da palavra, e o cara não queria aceitar o testemunho.
E muita gente não quer viver uma vida religiosa. Muitos querem viver uma vida de pecado e não estão nem aí. É isso que ele fala. Tem que nascer de novo, tem que se converter, rapaz. O nascer de novo é aceitar Jesus como Senhor e Salvador e se converter. Sair da bebida, sair da prostituição, sair da mentira, sair dos vícios. Isso é nascer de novo. Nascer de novo é isso. É o camarada ter prazer nas coisas de Deus. Não é dizer que tem Deus e fazer as coisas erradas. Está odiando as pessoas, não perdoar. Porque quem não perdoa, não ama Deus. Porque quem ama Deus, perdoa. Se Deus perdoou quem matou ele, quem crucificou ele, se ele perdoou o mundo, na pessoa do Senhor Jesus, por que a gente não quer perdoar? Então se a gente não perdoa, não é de Deus. Não tem amor. Quem não perdoa não tem amor, rapaz. Só perdoa quem ama. Aí ele diz: se vos falei de coisas terrestres e não creis, como crereis se vos falar das coisas celestiais? Ele deu um exemplo e ele não creu. E como é que ele vai crer se você fala em Deus? Ora, no versículo 13 de João 3, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não creu no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Muito simples. Se o sujeito não quer se converter, então ele ama as trevas, rapaz. Ele não ama a luz, ama as trevas. Então quem ama as trevas não quer nada com Deus. É condenação eterna que aguarda por essas pessoas. O sujeito tem a chance em vida de se converter. E se ele morrer sem se converter, condenação. Lá em Hebreus, no capítulo 9, versículo 27, ele fala: é dado ao homem morrer uma única vez, vindo depois disso o juízo. Então, se o sujeito morrer sem Jesus, perdição eterna, condenação eterna. Eu já vi pessoas do meu passado chegar para mim e dizer: rapaz, eu já vi seus vídeos. Às vezes você está pregando lá e dando indireta. Eu nunca dei indireta para ninguém. Eu não dou indireta para ninguém. Eu dou diretas. Então, se eu estou falando de alguém, eu digo quem é a pessoa. Eu digo o nome da pessoa. Eu cito os exemplos. A maioria dos exemplos que eu cito é de um cunhado meu, que é um homem que vive nas drogas, que já foi preso, que já sofreu, mas ele plantou tudo que ele fez, ele plantou, ele colheu o que ele plantou. Ele não quer nada com Deus, mas eu não estou nem aí. A vida é dele, a salvação é individual, mas eu não deixo de pregar a palavra, embora ele não queira nada com a pessoa do Senhor Jesus Cristo, né? Porque ele quer que Deus ajude ele sem ele dar um passo de fé, ou seja, sem ele tomar uma posição de homem, né? Aí quer ser abençoado. Para se querer ser abençoado é preciso sair da maldição da lei. Cristo nos resgatou da maldição da lei, para se fazer o que? Maldição no nosso lugar. Só que ele não é maldito não. Jesus, quando ele lançou os nossos pecados sobre as costas, ele jogou fora, rapaz. Não ficou nas costas dele não. Deus perdoou o homem através do sacrifício de Cristo lá na cruz. Então o homem tem que reconhecer que hoje não é mais um pecador. Agora, para isso é preciso que ele se arrependa. Quando você chega para alguém e diz: rapaz, me perdoe o que eu fiz com você, me perdoe a vida que eu levava, isso é um arrependimento verdadeiro, não é uma coisa fingida. Desculpa aí, e depois querer fazer de novo, isso não é desculpa. O perdão é algo que sai do coração, com sinceridade, com verdade. Em Romanos, no capítulo 10, e eu vou encerrar com Romanos 10 e fazer o convite para você, quando ele fala lá no versículo 9, eu não vou nem falar do versículo 8, que ele diz que a palavra que está perto de ti, na tua boca, no teu coração, é a fé que nós pregamos.
Mas é justamente em Romanos 10, quando ele fala que a forma, uma das formas de chegar a Jesus, a saber, Romanos 10, 9, a saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Está lá em Romanos capítulo 10, versículo 8, ou seja, versículo 9 e 10. No 8, já que eu estou falando, mas diz, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Romanos capítulo 10, versículo 8, 9 e 10. E no versículo 11, fundamenta o que você crê, o que você recebeu de Deus. Porque a Escritura diz que todo aquele que nele crê não será confundido. Se você verdadeiramente crê que Jesus te perdoou os teus pecados, e você verdadeiramente se arrependeu com o coração, você não será envergonhado nem confundido, porque alguém vai chegar para você e lembrar do passado e você vai dizer: eu sou uma nova criação em Cristo Jesus, os meus pecados foram perdoados, eu não sou mais um condenado ou um danado, como tem muita gente. E aí, danado, condenado? Eu digo nada, eu sou o melhor de Deus, eu sou abençoado. Já repreendi amigos que não são crentes, eu digo: desculpa aí, colega, mas eu não sou condenado nem danado, não, eu sou abençoado. Porque Jesus, ele me tirou da maldição da lei. Um homem abençoado de verdade não é aquele homem que tem dinheiro, não, que é rico, não. É um homem, ou que tem uma boa família, que vive bem. O homem abençoado de verdade é aquele que se converte. Ele pode ter até uma casinha caída aos pedaços, porque às vezes o cara não tem o entendimento pleno do evangelho, né? Que Deus quer que a gente superabunde, né, em graça, conhecimento dele, e que a gente seja próspero em tudo. Mas ele tem uma casinha de taipera, uma taiperazinha, né, ou um emprego simples, mas ele tem no coração a alegria, é a verdadeira paz. Ele é abençoado com toda sorte de bênção. A verdadeira bênção é essa. É alguém ter a certeza de salvação, porque Cristo já nos abençoou com toda sorte de bênção nas mansões celestiais. Está lá em Efésios, no capítulo 1, versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí eu digo: Jesus é teu Senhor? Não, então tu não é bendito não, rapaz, nem abençoado. Por quê? Porque tu não tem Jesus como Senhor e Salvador, tu é maldito. Vive na maldição da lei do pecado e da morte. Ah, mas eu tenho dinheiro, tenho casa, tenho... não vai valer nada disso não, rapaz. Não tem salvação. Um homem sem salvação é como diz uma música. É como uma folha seca caída ao chão, que vai para onde o vento levar. Não serve de nada, já está morto já. Uma folha seca é uma folha morta, caiu da árvore. Quando ela estava na árvore verdinha, fazia parte da árvore, mas quando ela cai e seca, morta, vai virar pó. Então é a vida de um homem sem Deus. Pobre, miserável, só pensa em pecar e não tem salvação, porque não quer. Não tem, não é porque não tem, é porque não quer salvação, não quer se converter. Então, mas se você é uma dessas folhas secas, ou uma dessas pessoas que eu acabei de citar, um religioso, um drogado, ou seja lá o que for, né? Um pecador, né? Um pecador, vamos abranger geral. Pecador é quem vive na prática do pecado e não tem Jesus como Senhor e Salvador. E você quer fazer Ele Senhor e Salvador da sua vida, não levando em conta, às vezes até o meu jeito chato de falar, mas levando em conta a verdade que há na palavra de Deus. Porque eu não sou perfeito, tenho minhas falhas, mas eu engrandeço o nome de quem é digno de honra e glória, Jesus Cristo, meu Senhor e meu Salvador. E pode ser o teu Senhor e teu Salvador. Então vamos agora fazer essa confissão, deixar o mundo, negar o mundo e aceitar a Cristo, aceitar a Deus verdadeiramente. Não é dizer tem Deus e faz as coisas erradas, é ter Deus de verdade em Jesus. Vamos lá, encurva a tua cabeça agora e repita com convicção no teu coração: Senhor Deus,
eu creio na tua palavra, eu creio no teu evangelho, eu creio na tua justiça, eu creio que Cristo Jesus morreu na cruz pelos meus pecados, eu creio que ele ressuscitou ao terceiro dia. Oh, reconheço que sou um pecador, careço da tua graça, da tua misericórdia. Senhor Deus, eu aceito agora a pessoa do Senhor Jesus como o único suficiente Salvador da minha vida. Senhor Jesus, eu te aceito, Senhor Jesus, como meu Senhor e meu Salvador. Estou te confessando agora diante dos homens, diante dos anjos e diante do mundo, porque tu és o meu Senhor e o meu Salvador. Amém, aleluia. Bem-vindo à família de Deus. Agora você é uma nova criação em Cristo. Busque uma igreja evangélica que pregue a palavra de Deus e leia a Bíblia. E o Espírito Santo de Deus é quem vai te guiar em todas as coisas. Fica na paz do Senhor. A Ele a honra, a Ele a glória, o louvor e a adoração. Amém. Aleluia.